Olá, pessoal! Sabe, hoje a gente vai falar sobre como uma única faísca pode literalmente incendiar um movimento que muda o mundo. É uma história sobre uma convicção, uma crença tão forte que chegou a custar uma vida. Isso faz a gente pensar, né? O que significa de verdade arriscar tudo por aquilo em que você acredita? Pensa comigo por um segundo qual ideia seria tão importante para você a ponto de defendê-la não só com palavras, mas com a sua própria vida. É uma pergunta pesada, eu sei. E é exatamente esse o ponto de partida da nossa história de hoje, a história de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja cristã. Olha, para a gente entender bem essa jornada, vamos dividir ela em 3 partes, tá? Primeiro, vamos ver como a fé dele foi colocada à prova, foi contestada. Depois, como ele se defendeu e, por último, o desfecho trágico e o legado incrível que ele deixou. Então, vamos lá mergulhar de cabeça nessa história. O cenário é a igreja primitiva, lá em Jerusalém. Pensa num momento de muita efervescência, a igreja crescendo rápido, mas ao mesmo tempo a tensão no ar era quase palpável. E bem no meio desse furacão, surge um cara chamado Estevão. E olha, Estevão não era um cara qualquer não. A Bíblia descreve ele como alguém fora da curva, cheio de fé, de poder, de sabedoria. E tem um detalhe impressionante. Dizem que o rosto dele brilhava, parecia o de um anjo. Imagina só, até os inimigos dele percebiam isso. Ele era, com certeza, uma força da natureza. E aqui está um ponto que a gente precisa entender bem. A confusão toda não começou porque Estevão era fraco ou polêmico no mau sentido. Pelo contrário, foi justamente porque ele era bom demais no que fazia. A mensagem dele era poderosa, ele realizava sinais, e isso começou a incomodar e muito quem estava no poder. O problema para essa galera era um só. Eles não conseguiam ganhar dele no debate. Simples assim. O texto diz que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. E aí fica a pergunta, né? Quando você não consegue vencer um argumento com fatos, o que você faz? Pois é, eles apelaram. Se não dá para ganhar no argumento, vamos criar uma narrativa falsa. E isso, na verdade, é uma tática antiga. A igreja, desde o comecinho, teve que lidar com gente inventando história para tentar diminuir a sua mensagem. Com Estevão, a cartilha foi a mesma. E não eram acusações pequenas, não. Eram as piores possíveis para aquela época e cultura. Acusaram ele de blasfêmia contra Moisés, contra o próprio Deus. Disseram que ele queria destruir o templo, mudar as tradições sagradas. Era um pacote de acusações feitos sob medida para jogar todo mundo contra ele. E é aqui que a gente entra na segunda parte da nossa história, o grande confronto. Estevão é arrastado para a frente do Sinédrio, que era tipo a Suprema Corte da época. Imagina a cena, todos os líderes religiosos ali, olhando para ele. A pressão devia ser absurda, a vida dele estava literalmente por um fio. Só que aí, acontece uma coisa simplesmente brilhante. Em vez de se defender, de falar não, eu não fiz isso, eu sou inocente, Estevão vira completamente o jogo. Ele pega aquela oportunidade, com todos os holofotes nele, e começa a dar uma aula de história. Mas não era uma aula qualquer. Tinha um objetivo muito claro. A estratégia dele foi genial. Sério. Primeiro, ele começa falando do que todo mundo ali concordava. A história de Israel. Ele fala de Abraão, de José, de Moisés. Relembra como Deus sempre agiu na história deles. Mas aí vem a virada. Ele começa a conectar todos esses pontos, mostrando que a história inteira apontava para uma pessoa, Jesus, o Messias que eles mesmos tinham acabado de rejeitar. E então vem o golpe final do discurso. Ele não alivia nem um pouco. Ele olha na cara dos líderes e os confronta diretamente. Ele diz basicamente, vocês são iguaizinhos aos seus antepassados, que sempre bateram de frente com o Deus. Foi uma acusação, nossa, direta e muito, muito forte. Qual foi a reação? Reflexão? Debate? Que nada! A reação foi ódio puro. O texto diz que eles rangiam os dentes de raiva. O argumento do Estevão, que usou a própria história deles, não fez eles pensarem, só os encheu de fúria. Parece que a verdade, quando confronta, dói bastante. E isso nos leva, infelizmente, ao último ato. O mais trágico, mas ao mesmo tempo o mais transformador de todos. É aqui que a fé de Estevão é levada ao seu limite máximo. Imagina a cena, uma multidão furiosa, gritando, pronta para atacar. E no meio desse caos todo, Estevão olha para cima e tem uma visão, algo que o tira daquela realidade terrível. Ele vê os céus abertos e vê Jesus. E essa visão, de alguma forma, deu a ele a paz e a força que ele precisava para o que viria a seguir.
Eles o arrastam para fora da cidade para apedrejá-lo. É uma morte brutal. Mas o que é inacreditável, o que realmente choca na história, são as últimas palavras dele. Não são palavras de raiva, de vingança, de medo, são palavras de graça, de perdão. Ele ora e diz: Senhor, não leve em conta este pecado contra eles. Uau! No momento mais extremo da sua vida, ele repete as palavras de Jesus na cruz. É um ato de perdão que, sinceramente, é difícil até de compreender. E isso selou seu legado para sempre. Mas você acha que a história acaba aqui com uma tragédia? De jeito nenhum. A morte de Estevão, que pareceu uma derrota gigantesca para a igreja, na verdade foi o catalisador de tudo. O martírio dele se tornou a faísca que, como a gente falou no início, espalhou o fogo. O impacto foi quase que instantâneo. Pensa assim, antes a igreja era um movimento bem concentrado, ali em Jerusalém. Depois da morte de Estevão, começa uma perseguição tão grande que os cristãos tiveram que fugir, se espalhar, e essa fuga forçada acabou se tornando o grande motor que levou a mensagem para o mundo todo. A tragédia virou missão. E tem um detalhe na cena que é simplesmente de arrepiar. Tinha um jovem ali assistindo a tudo. O nome dele era Saulo. Ele não só viu, como aprovou a morte de Estevão. Mal sabia ele que aquela cena, aquele sacrifício, iria assombrá-lo e, no fim, transformar a vida dele para sempre. Esse Saulo se tornaria o apóstolo Paulo. No fim das contas, eu acho que essa é a grande lição aqui. A história de Estevão é um retrato de uma igreja que se arrisca. Uma fé que não está preocupada com o conforto, com a segurança, mas que está disposta a ir até o fim por aquilo em que acredita. E isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? A história de Estevão é sobre o fim de uma vida ou sobre o começo de um movimento? É o ponto final de um homem corajoso ou é o paradoxo de um começo poderoso que foi capaz de mudar o mundo? Fica aí a reflexão de que às vezes o que parece ser o fim é só um novo começo disfarçado.